capítulo 2. ヨハネによる福音書2章 Vamos ler o versículo 1. 1節から読みます。 Esse milagre é o primeiro milagre de Jesus Cristo, registrado por João, né? ここはヨハネの最初、イエス様の最初の奇跡についてです。 E eu creio que já preguei várias vezes. Eu creio que você já ouviu também. 何回もここでこの話を伝えてますが、 Mas é para avivar nossa fé. これは私たちの信仰をもっと前に進むようにのためです。 João registra 7 milagres do Senhor. イエス・キリストの7個の奇跡を伝えます。 E esse é o primeiro. で、ここ、今日私たちが読むところが最初の奇跡です。 Todos acharam? João 2, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. 節 No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, 3節 a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: 4節 Mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe Gostei. disse aos serviçais: Seja o que for que ele vos pedir, fazei. Estavam ali 6節 6 jarros de pedra, que os judeus usavam para as purificações. E cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: 7節 Enchei os jarros com água. E os encheram até a borda. Então lhes 8 disse: 節 Tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Quando o 9 mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo. E lhe disse: 10節 Todo homem serve primeiro o bom vinho, e, depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardastes o bom vinho até agora. Vamos orar ao Senhor. Pai, お祈りしましょう。 em nome do Senhor Jesus Cristo, diante da Tua palavra que estamos, Senhor, pedimos a Ti que o Senhor, meu Deus, ilumine a nossa mente, que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, o nosso coração e a revelação da palavra do Senhor. Meu Deus, eu peço a minha e também a vida da Bianca seja iluminada pelo Senhor, para que possamos diminuir e o Senhor venha crescer, Pai. Tudo para a honra e para a glória do Teu santo nome. Nos dê fáceis exemplos de compreensão e entendimento da Tua palavra, Pai. Fala aos nossos corações. Aviva-nos, Pai. Meu Deus, para que possamos, Senhor, ser sal neste mundo, meu Deus, trazendo, meu Pai, um tempero a este mundo, uma vida a este mundo, e sejamos luz, meu Pai, para iluminar aonde nós estivermos. Que a Tua palavra esteja na nossa boca, no nosso coração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Como eu estava falando, esse é o primeiro milagre dos 7 milagres registrados por João no Evangelho. ここでは最初のイエス様の7つの最初の奇跡です。 E esse milagre ele acontece, irmãos, numa festividade de casamento, 結婚式で行います。 início de uma família, onde existem pessoas que estão felizes, né? 結婚式で家族とかみんなで楽しんでいるとき、 E Jesus foi convidado. でイエス様が名誉客です。 Vamos ler aqui, ó. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da 1 Galileia. 節 A mãe de Jesus estava ali. Jesus 2 né? 節 Jesus e seus discípulos também foram convidados. Irmãos, o que nós aprendemos aqui e que nós temos que ter ciência, né, saber, é que na nossa vida, Jesus tem que ser o nosso primeiro
convidado. ここで私たちが理解できるものは、イエス様、私たちの人生にはイエス様が私たちの名誉客にならないといけないです。Jesus não pode estar fora da nossa vida, irmãos. 私たちの命の外側とかにいることはダメです。Jesus não pode estar fora da tua casa. 私たちの家族、私たちの家の外側にいることはダメです。Da sua família. 家族。O grande erro é as pessoas excluírem Jesus de suas vidas, de suas famílias, de イエ suas ス様を casas. 外にすることはとても、失敗です。 E ele tem que ser convidado, e convidado de honra. なんでイエス様が私たちの人生の名誉客にならないといけないです。 Ter Cristo como convidado é muito além de um sentimento que nos leva a chorar e a se nos sentir bem. Lembre-se disso. キリストを招待客として迎えることは、ただ涙を流したり、嬉しい気持ちになるだけの感情ではありません。それを覚えておいてください。 Porque quando a gente fala de sentimento, né, de Cristo ser convidado na nossa vida, muita gente, a gente leva para o lado sentimental, é o chorar, é o se entregar, né? Mas é muito mais do que isso, gente. キリストは私たちの名誉客になると聞くだけでもう誰か、涙を流したりとか泣いたりする人がいるんだけど、そういう意味ではありません。 Ter Cristo como convidado, irmãos, né, é ter Ele, que é a palavra. Lembre-se disso, a palavra é Cristo. ここで私たちが理解できることは、キリストを招待客っていうことは、御言葉を私たちの人生の一番することです。 E essa palavra, ela tem que estar viva em nossa vida. で、この御言葉、この聖書は私たちの人生に生きるものじゃないといけないです。 Essa palavra, ela tem que estar viva no nosso dia a dia, 私たちの日々、生活、 nas nossas decisões. 私たちの選択や、 Quando tomamos decisões sem a averiguação da palavra, sem a direção da palavra, irmãos, nós estamos excluindo Cristo da nossa vida. Ele não é nosso convidado, ele está de fora. イエス・キリストに頼まないで、何かを自分で決めたりする時には、あなたはイエス様を外にしてます。あなたの人生の外にしてます。 E a palavra, o Cristo, ser o nosso convidado, é desde o nosso acordar até o nosso deitar. で、ここでキリストが、言ってる意味は、私たちの、イエス様が名誉客っていうのは、私たちが起きる時から寝る時までにはイエス様が名誉客にならないといけないです。 Eu sei que cada um acorda de um jeito diferente, na verdade, né? Eu sou bem mal-humorado. 僕が起きる時はちょっと怒ったりしますが、 Mas mal-humorado ou bem-humorado, tem gente que fala que acorda, né, dando alegria, dando bom dia até pro dia, né? Bom dia, dia, né? Eu não sou assim, não sei se você é assim. 起きる時は嬉しい人はいるかもしれないが、僕はそういう人ではありません。 Bem-humorado ou não, irmãos, Cristo, faça parte do meu dia. あなたはどっちのチームにいるかどうかわからないけど、起きてもイエス様があなたの名誉客にしてください。 Vai comigo ao trabalho, à escola, 仕事行くなら、学校行くなら、 né, na academia, ジム、 aonde eu for, vá comigo. イエス様に一緒に行ってくださいと祈ってください。 O Senhor é convidado, a tua palavra é convidada para andar comigo. イエス様だけではなく、御言葉もそうです。 A palavra, né, é o próprio Cristo. Eu gostaria que a igreja meditasse nisso lá em João, né? É só olhar o primeiro capítulo de João, né, versículo 1, versículo 2, diz assim, ó: no princípio era a palavra, ヨハネ一章の一節を見てください。 e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, 二節、 a palavra, estava no princípio com Deus. Lembre-se disso. これを覚えておいてください。 Convidar Cristo para a nossa vida イエス様は私たちの人生に招待することは感情よりです。 é viver a palavra, 御言葉を生きることです。 porque Ele é a palavra. なぜなら私たちが今読んだところ通りで、神様が御言葉です。 O Verbo vivo que se fez carne. 一節に書いてある、二節に書いてあるように、神様は御言葉です。 Amém? アーメンですか？ Se não tivermos esse empenho de buscar entendê-lo, que é a palavra de Deus, lembre-se, né? Buscar entender a palavra de Deus, que é viver junto a Ele, que é a palavra, não criaremos raízes
ou alicerces na nossa vida cristã. その言葉がキリスト自身であり、ヨハネ一章先読んだところが1節2節によると、私たちが、彼を理解し一緒に生きる、言葉の中に頑張らなければ、私たちは深く強固な根や基盤やを作り出すことができません。É o próprio Senhor que deu esse exemplo. É semelhante a um homem que vai construir uma casa. Ao invés de construir em um lugar firme, sobre uma rocha, constrói sobre areia. つまり砂の上に建てられた家のように基盤のない家が作られています。 E essa vida é destruída. で、その家が、その人生 Essa が casa cai. 滅びます。 Amém? アメンですか？ Sabe por quê, irmãos? Porque dia mal é para todos. なぜなら、困難な日々、戦いはいつも存在するからです。 Tanto para um crente, quanto também para um descrente. クリスチャンにも、クリスチャンじゃない人にもそういう日が来ます。 Mas se eu convido Cristo para a minha vida, para o meu dia a dia, a palavra de Deus no meu dia a dia, irmãos, eu vou ter uma ótica, eu vou olhar para essas situações difíceis de maneira diferente. だけど困難や戦いがあっても、イエス様が私たちの名誉客だったら、私たちはスムーズに行くことができます。 Eu vou suportar, eu vou saber lidar. その戦いの中で何をしたらいいのかが理解することができます。 Essa semana, uma pessoa muito especial me ligou. Muito especial mesmo, 今週 na は quarta-feira. 僕にとってとてもスペシャルな人が電話があって、 E ela fez um comentário. Ela estava bem angustiada. でその人が悲しくなって、 É uma pessoa crente. クリスチャンです。 Ela confessou o Senhor. Porém, ela não estava frequentando, estava congregando. Já faz だ um け bom どそ tempo. の人は教会に、礼拝に出てなかったです。 E ela falando sobre os filhos. でその人が、息子たちのことを話しました。 dos filhos tem os seus 40 e poucos anos. 一人が、40代の子、 Fez uma aposta no lugar que ele trabalha para atravessar um rio. 仕事で何かね、お金のことをやって、 Esse rio, muita gente morre nesse rio. でその川、その川を渡ることについてだったんですけど、その川はとても危ないのところで危険で、毎年亡くなる人がいる川です。 Mas infelizmente, né, é uma pessoa que não tem Cristo. で残念だけどその人がキリストが知らない人で、 A idade passou, 40 e poucos anos. 40代の子、 Tá gordinho, né? ちょっと太 Não って tem ます condição が、 física. Mas está se achando como um garoto de 14 anos que tem condições, né? Que quando ele tinha os seus 14, 16, poderia atravessar aquele rio. だけどそういう考えな人は40代の人なのに、まだ10代とか14歳とかの、考えがあったんです。 E a esposa dele ligou para essa mulher, reclamando a respeito disso, que é a mãe dele, né? E ela tentou falar com ele, e ele simplesmente falou assim: eu estou trabalhando, né? Não queria saber. で、奥様がお母さんに電話してその人にちゃんとね、正しい道に歩くようにちゃんとやってることを考えてみてくださいということを言うために電話したんだけど、彼がどうでもいいわ、もう今ちょっと無理、今仕事してますと。 Então tudo virado de ponta cabeça e outros dois filhos que não se conversam, são como inimigos. で、他の兄弟は話してないです。敵のようになってます。 E ela falando: eu fui uma boa mãe, mas olha só a situação que está. で、彼女が僕に電話をかけたときにその話を伝えたら、どこが私が間違えたのですか、私ちゃんといいお母さんだったんですよって。 Eu falei: o que falta é Deus, o que falta é で、 Jesus 僕の Cristo. 答えはイエス・キリストが足りてないですよ。 Falta Jesus Cristo, é isso que está faltando para arrumar essa casa. イエス様がいないだからその家族、その家がぐちゃぐちゃです。 Mediante essa palavra, convidar Jesus para a vida. 今私たちが読んだところのように、イエス様が私たちの名誉客にならないといけないです。 Dentre eles, ela era crente e ela estava afastada da その家 congregação. 族の中でクリスチャンのは一人だっただけです、お母さん。
で、 Então, 彼女がちゃんと礼拝は出てなかったですよ。 está afastado da congregação, isso quer dizer o quê? Cristo não está sendo convidado na vida dela. なんで彼女の人生にはちゃんと、イエス・キリストが名誉客になってないです。 E ela não sabe lidar com as situações ao qual a vida chegou e trouxe. なんでその困難や戦いが来るときにはどうしたらいいのかがわからない理由はそれです。 Amém, irmãos? アメンですか？ O que a gente entende é que Cristo tem que ser o principal convidado na nossa vida. なんでここ Ele でイ tem エ que ス estar na 様 nossa が言っ vida. てるのは、キリストが私たちの人生すべての名誉客にならないといけないです。 Como ele foi convidado para estar nesse casamento. この結婚式に行ったように、 Amém? アメンですか？ Cristo tem que ser o convidado, o principal convidado na sua vida. なの Ponto で final. Na 覚えてお minha いてく vida, ださい。 ponto キリスト final. は私たちの人生の名誉客にならないといけないです。 E se ele está na minha vida, se ele está na sua vida, é o principal convidado, isso vai impedir que algo ruim aconteça? で、ここで質問しますが、私たちの人生に神様、イエス様が名誉客になると、何か困難や戦いは私たちの人生来ないですか？ Sobriamente, maturamente, a gente vai falar que não vai impedir. ちゃんと考えたら、 O dia mal pode chegar para todos. 悪い日、困難や戦いは誰にも来ること O です。 vinho acaba, ou pode acabar. この結婚式で起こったように、ワインがなくなりました。 É o versículo 3, né? 3節に書いてあります。 Tendo acabado o vinho acabou. ワインがなくなっ Mesmo た。 sendo Jesus o convidado, o vinho acabou. この、イエス様が招待客がいても、私たちの人生に問題が起こります。 Mesmo tendo Jesus como nosso convidado, nós temos que entender que nós teremos problemas. 私たちの人生にイエス様がご招待客が出会っても、私たちが、戦いや困難があります。 O sol nasce para todos. で、Todos nós estamos debaixo do sol, ímpios ou justos. 登りますが、私たちにも、クリスチャンにもその戦いが来ます。悪い日が来ます。 Irmãos, esse problema, ou esse vinho que acabou, que muitas vezes traz vergonha, era o caso no casamento, né? Traria vergonha, muitas vezes é fruto de uma semeadura ao qual realizamos no passado, errada. で、この時代で話をすると、このワインがなくなったことは、その結婚式にいた人たちには良くないことですね。なんで、私たちの人生にこの話を持ってくると、それは過去のね、種のまきの結果です。それが悪い選択や決断の結果です。 Frutos de decisões, frutos, né, de escolhas más que nós fizemos, porque nós não buscamos, né, trazer Cristo como nosso convidado. その悪いことや困難や、戦いは私たちが過去で失敗したことの結果です。 E esse problema, ou os problemas que podem acontecer na nossa vida, ou essa falta de vinho, né, no caso, nessa ilustração, né, nessa revelação que nós temos, né, isso serve, né, e Deus usa para uma coisa, para chegar e trabalhar em nós, para ensinar a nós. É uma forma didática de Deus trabalhar em seus filhos. だけど、すべて悪いことでも私たちに何か、教えることがありますよ。 Serve para mostrar para nós o quanto nós somos fracos, né, o quanto nós somos pequenos diante de Deus e dependentes dele. なんでここではそのワインがなくなったことを私たちがどれだけ弱く彼に頼っているかを表すためです。 Então a pergunta é, mesmo tendo Cristo como convidado, o vinho pode acabar? Pode acabar. なんでイエス様が名誉客であっても私たちの人生にそのワインがなくなること、なんで悪いことが起きます。 Mas como Cristo sendo convidado, a gente vai identificar, né, o porquê daquilo. だけどイエス様が一緒にい O que る gerou と、 aquilo? なんでその戦いが立ってたのか、なんでそういう悪いことが起きているのかが理解することができます。 Pé no chão, maturidade, sobriedade. Amém? なんでここでは私たちがその理解することができますよ。 Estão entendendo, irmãos? Amém? E no versículo 3, né, vamos ler novamente, né? 3節もう一回読んでください。 Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus Cristo, né, lhe disse, eles não têm mais vinho. Né? Vai ser uma grande vergonha
eles vão passar vergonha. É um grande problema no casamento. さっき言ったように、この時代で、結婚式でワインがなくなることはとても恥ずかしいことです。悪いことだったんです。 Vinho significa alegria. この時代では、ワインが幸せの意味です。 Quantos de nós, de repente, não perdemos a alegria? 私たちの人生に持ってくると、その幸せがなくなった人は何人かいるのでしょうか。 De repente, na vida, no casamento, na família, 家族 alegria. や結婚や、 Porque essa mulher telefonou para mim e estava falando comigo. Ela perdeu a alegria. さっき言っ Ela não た tinha alegria. 電話の話、その女の子が、その人がもう、家族のことで、幸せをなくなったんです。 Faltava o elemento principal da equação, Cristo. で、最初に戻りますが、この人の人生でも私たちの人生にもイエス様がご名誉客になってなかったです。 O versículo 4, né, diz assim, 4節を見てください。 né, depois da pergunta de Maria, né, da mãe dele, né, que falando que havia acabado o vinho, Jesus lhe disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. A gente tem que entender, irmãos, que Cristo, Deus, é soberano. E Ele age na vida do crente, na vida de um filho dele, na hora que Ele quer, não é na hora que nós queremos. なので4節に書いてあるように、イエス様がまだ私の時期ではありません。ここで私たちが理解しないといけないのが、神の主権です。神様が欲しい時期に、神様がいいと思っている時期には働きます。私たちが思う時期ではありません。 Irmãos, a gente vive num sistema, a gente vive num mundo que nós somos paparicados para que venhamos consumir muitos produtos, gente. Né? Esse mundo, esse sistema faz com que a gente, né, se sinta muito importante. Para quê? Para que a gente seja uma massa consumidora de produtos. 私たちが生きている時代は何でも買うことができるし、買うものができるし、買ってももっと買いたい時期にいてます。 E tudo é feito para o nosso, né, nosso comodismo. Tudo é feito para que a gente venha se sentir o mais confortável possível, né, em todas as coisas. で、それは私たちの心が、満タンにするために存在しています。 Isso com relação à alimentação, isso com relação ao trabalho, tudo é aquilo que eu tenho comentado, né? É uma sociedade que é tudo para ontem. この前言ったように、私たちがすぐ何か欲しいならすぐ欲しいです。 E assim como Abraão e Sarai, né? Eles não tiveram paciência para esperar a promessa de Deus se concluir. アブラハムとサライのように神様が、言ったことを待ってなかった。 Uma sociedade, né, ou até mesmo vou usar essa palavra, um evangelho mediatista, ao qual tem que ser a hora que eu quero, da maneira que eu quero, né, na condição que eu quero. 私たちが欲しい通りままで、の考えがあります。 Onde a visão é trazida vamos dizer assim, para a igreja, né, ou para os evangélicos, que Deus é como um garçom. Deus está com a bandeja, né, só esperando você falar assim, ó, por favor, vem aqui e resolva isso para mim. Por favor, vem aqui e me dê isso aqui nessa hora, porque eu quero assim, eu quero assado, eu quero determinar e assim por diante. イエス様にこうやってしてくださいとか、この時期でやってくださいとかっていうお祈りする人たちです。 A mãe de Jesus, nessa condição, né, a gente tem que entender que é essa igreja, ou é a igreja que quer as coisas para ontem, é a igreja mediatista, e não aguenta ou não sabe esperar o tempo e a hora certa de Deus. なんでこれが、イエス様のお母さんの意味ですね。イエス様のお母さんがすぐにこれをやってくださいとか、奇跡はまだ起こってなかったのに、もうこれをやってください、この奇跡をやってくださいと、すぐにやってくださいとって頼みました。 Porque ainda não entendeu ou não foi ensinado que Deus é soberano. Deus é soberano. É a hora que Ele quer, da maneira que Ele quer e se Ele quiser. 自分が
何かが欲しい時期に神様に頼むと、まだ神様の主権が、理解できてない人です。Sabe, existe um hino, né? Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, né? E as pessoas cantam isso, né? Chegam, cantam e levantam as mãos, choram, mas na hora de viver isso, muitas vezes, não vive o que está cantando. ポルトガル語である賛美は、神様がやりたいならやる、神様がやりたくなかったらアーメンっていう歌詞の、賛美がありますが、私たちがいつでもそういう賛美を歌うときに泣いたりするとか、あ、そうですねとかっていう感情が出てくるんだけど、本当は人生でどういう意味ですか？その意味は分かってますか？ Por não entender, né, que tudo está no centro da vontade de Deus. Então é Ele que manda a nossa vida. A 私 vida た não ちの pertence 人 mais a 生 nós. は本当は私たちのものではありません。神様のものなので、神様が働きたい時期で働きます。私たちが欲しいこの時期で働いてくださいって頼んでも、神様の時期じゃなかったら働きません。 A gente era escravo do pecado. A gente era escravo do diabo. Jesus foi lá e pagou um preço por nós, nos tirou daquela escravidão e hoje Ele comprou a nós. Nós pertencemos a Ele. 私たちはイエス様と出会う前に、私たちまだ、罪の奴隷だったんです。だけどイエス様が十字架の働きを行って、そこから私たちがイエス様と出会って、もう私たちの罪はすべて洗いました。なので今は私たちの人生は本当は私たちのものではありません。神様が私たちの人生を買ったので、神様のものです。 Até aí tudo bem, mas na hora de esperar, na hora de ser submisso a Ele, na hora de, vamos dizer assim, entender que é a vontade dEle, aí muitos se comportam como crianças mimadas. ただそれが理解することは簡単だけど、戦いが来るときとか、神様がすぐにこのことに働いてくださいとすぐに欲しいときは、その理解ができないです。 E ele tratou, né, com muito respeito, mulher, é respeito, né? Em que essa tua preocupação tem a ver comigo? É Deus falando, espera aí, eu sei de todas as coisas, eu conheço as tuas dores, mas ainda não é o tempo. で、4節に書いてあるように、まだ私の時期ではありませんって神様が言ってます。今日でも神様が私たちにそれ言ってます。ちょっと待ってよ、まだ時期ではないです。 Irmão ou irmã, muitas vezes ainda não é o tempo, entenda isso. 兄弟たちを、もういろんな時は私たちがすぐ何かが欲しいけど、神様が今日で言っているのはまだ時期ではない。なのでそれを理解してください。 E para que um milagre aconteça na nossa vida, nós temos que entender o tempo de Deus. で、奇跡が起こるためには私たちが神様の主権、神様の時期が理解しないといけません。 Amém? アーメンですか？ Amém? Mas mesmo sabendo que não é o tempo, mesmo sabendo que não é a hora, isso não pode desanimar a nossa fé. Porque Maria, a mãe de Jesus, né, diz assim, 5. Sua mãe disse aos serviçais, seja o que for que ele vos pedir, fazei. Né? Não é a hora, estou compreendendo. まだ時期じゃないと理解できました。は É um い。 momento difícil na minha vida, 私の人生で今はとても難しい時期だ。 mas eu vou continuar orando. まだ時期じゃないってことが理解できたけど、じゃあそれでもまだ時期じゃないけどお祈りが続けます。 Confiando. 神様に信じます。 Eu vou continuar intercedendo por essa vida. この人、この人生のためにはまだお祈りが続けます。 Fé. まだ時期じゃなくても Sem 信 fé, ninguém agrada a Deus. 仰がないと神様を喜ぶことができません。 Aconselho a aguardar em Deus. Não lute com as tuas forças. Chega uma hora, cansa. E Deus vai deixar. 神様に休んでください。なぜなら私たちの手で、私たちの力で何をやろうとしても私たちが疲れます。失敗します。 Entendendo que Deus é soberano e a sua vontade está acima de tudo. Não podemos nos impedir de clamar, interceder, pedir e orar. でここで牧師のメモが、私たちが主権を持
神が主権を持ち、神が意志がすべてのものの、上にあることを理解することは、私たちに文句をしたり、挑んだりとか祈ったりすることを妨げませんです。なので信仰を持って続けてください。Mas muitas vezes, devido a essa influência desse mundo imediatista, devido a essa influência, né, deste mundo que quer as coisas para ontem, muitas vezes a gente deixa, né, acha que está demorando muito, então a gente deixa de interceder por alguém da nossa família, interceder por alguém que está precisando, a gente deixa de orar, a gente deixa de buscar, a gente deixa de adorar a Deus, deixamos, por quê? Por causa do nosso mimo, né? Vou usar essa palavra, nós somos mimados muitas vezes. だけど私たちがこのさっき言ったようにすぐ何かが欲しい、私たちの時期でやってほしいとかっていう瞬間であると、もうこの人のためにはもう祈らない、もう神様が今まで働いてなかったらじゃあこれからも働かないっていうことじゃなくて、神様の時期があると神様に信仰を持って、理解して続けてください。Eu não sei você, irmãos, mas eu preciso de milagres da minha vida. あなたたちはどうかわからないけど、僕の人生にも奇跡が必要です。Eu preciso, hein? 僕が必要です。Eu preciso de bastante milagre. いろんな奇跡が必要。Que eu vejo que eu não tenho como. 僕の力でやることができない。E como, né, eu convido Cristo para a minha vida. Eu entendo o tempo de Deus. でどうやって神様が名誉客になるかというと、神様の時期が理解するだけで信仰を持って続けることはもうそれやってます。E qual é o próximo passo que eu devo fazer? で次にどうしたらいいか、O que você deve fazer? 何をしたらいいのか、 Obediência. 従ってください。 Obediência. Obediência a Cristo. キリストに従う、 Obediência à palavra dele. 御言葉に従う、 Irmãos, é o caminho que nos leva ao milagre. 奇跡に私たちを伝える、連れて行く道です。 Não tem como Deus realizar um milagre na nossa vida se nós somos desobedientes. 従わないままでいくと、神様が奇跡を行うことができないです。 Rebeldes à palavra dele. 神様の御言葉、従わないと神様が奇跡が行うことができないです。 Obediência. なので従ってください。 Amém? アメンですか？ Fala para quem está do seu lado 隣 aí. の人に言ってください。 Seja obediente. 従ってください。 Ai, mas a gente peca tanto, né? でも Com essa 私たち questão. は罪とかたくさんありますね。 É uma grande luta, とても戦いです。 mas a gente tem que entender que o caminho para que o milagre ただ奇跡 seja が行うために realizado は é obediência. 従わないといけないです。 E a gente tem que perguntar, Senhor, em que eu devo ser でそこで obediente? は神様に神をどこに何に従わないといけないですかって頼んでください。 Aonde eu estou sendo desobediente e rebelde, どこに、あなたが従ってないところがあ eu り tenho ますか？ certeza que Ele vai te responder. 神様に聞くと神様はあなたに表します。あなたに答えます。 Agora, quebra esse orgulho. なんで今はその高ぶりを壊して、 Permita, né, que seja quebrada essa cerviz dura. その固い心がもうなくなるようにしてください。 E obedeça. Obedeça. で、従ってください。 Obedeça a palavra. 御言葉で聞いていることを従ってください。 Porque o Senhor aqui no versículo 6 e 7, né? Assim diz 6 assim. 節。 Estavam ali 6 jarros, né, de pedra, e os judeus usavam para as purificações. Cada um levava de 2 a 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: 7節。 Enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Então ele ordenou, ele direcionou, e os serviçais, eles foram o quê? Obedientes. Encheram e encheram até a borda. なぜなら7節にイエス様が命令を出しました。でその後に何が起きたかというと、その周りにいた人たちがイエス様が言った通りに
しました。なんで言った通りっていう意味は、イエス様が言ったことを従った。従ったからこそ奇跡を見ました。Obedecer muitas vezes, né, traz em nós, né, aquela, como eu falei, né, nós temos que quebrar serviço e parar de questionar, porque ó, eles poderiam questionar, espera aí, né, faltou vinho, ele está pedindo para colocar água dentro dessas jarras aí, né, desses jarros, questionamento, entendeu? なんでここではイエス様が、こうしなさいって命令言ったときに、この人たちが文句言うこともできますよね。なんで水を入れたり、水が欲しくない、欲しいのがワインだけど、なんで水を入れるのっていう、それはもう文句になってます。Mas eles fizeram, eles não reclamaram, だけど eles 何 não も言わ questionaram. ないでイエス様が言う通りにしました。 E dá trabalho também, で、これはとても大変なことですよ。 né? Exige um esforço nosso. この人たちも私たちのことでも、頑張らないといけないですね。イエス様のことを従うと。 Aqui não fala que tinha um poço perto da casa deles, ou na casa que estava acontecendo, não é? Eu estou falando de poço por quê? Porque a única fonte de água, naquela época, era um poço, gente. Não é como hoje que nós podemos abrir a torneira da nossa casa, né, e sai água da torneira. よく考えてほしいのは、この時代ではね、私たち普通に家で水が欲しいなら普通にキッチンとかで行ったり、水ができるんだけど、この時代はそういう簡単なことじゃなかったです。 Como hoje que a gente pode chegar e colocar uma mangueira, né, numa torneira, abrir e vamos levar até onde estão essas talhas de água, né, ou essas talhas de pedra, esses vasos de pedra e encher esses vasos com a mangueira. Não era assim não. で例えばどっかで水が欲しいよだったら、今私たちの時期では、どっかから水があるところから運ぶことができるんだけど、この時代はそういう簡単なことではなかったです。 Exigiu esforço, foi cansativo. なんで Balde, ou 疲れます。 alguma coisa que levaram para encher esses 7 vasos de água. 6 vasos de água, né? この6個の、水を石の入れ物を、水で満タンにするためにはとても疲れました。 Irmão, estamos falando de um milagre. Coisas que a gente, vamos dizer assim, nós não temos condições de realizar. でここで E tem que entender 理 isso. 解しないといけないのが、奇跡が私たちの力でやることができないです。 E vai exigir de nós, vai exigir de você, vai exigir de mim, obediência à risca. なので奇跡を生きるためには、私たちがイエス様が言うことを従わないといけないです。彼がこの奇跡が行うからです。 Vai ser trabalhoso, vai ser cansativo, ただその奇跡が行うためには私たちが疲れます。 mas obedece quem pode, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Lembre-se disso. Ixi, não dá para traduzir, né? Né? É como você fala para elas. でここでは、ポルトガル語のお話で日本語で訳しができないことなんですけど、ポルトガル語の冗談です。 Vamos melhorar, né? 意味は Eu tenho que obedecer à autoridade, e ponto final. 意味は従うことが必要です。 Eu não tenho que mandar em nada. 私たちが何かを命令することじゃなくて、神様の命令を従うことです。 Eu e você, a gente tem que obedecer à palavra de Deus e não questioná-la. 神様が言うことを、御言葉を従うことが必要です。あと、その間には文句言わない A よう gente に está してく falando だ de さい。 milagre. A gente está falando de coisa que acontece, sabe, do dia para a noite, coisas irrisórias que nós podemos fazer. 起きることの話じゃなくて、奇跡の話をしてます。 Irmãos, é milagre. Eu preciso de milagre. Eu creio que você também pode precisar de milagre. 僕が奇跡が必要、あなたも奇跡が必要です。 O único caminho para que aconteça um milagre na nossa vida é essa obediência à palavra de Deus. 奇跡が生きる、道には御言葉を従うことです。 O verbo vivo se fez carne, como nós lemos aqui em João 1, versículo 1 e 2. 私たちが読んだヨハネ1章の1節2節のように、 E aqui, 神様が御言葉です。 nós lemos aqui no versículo 7, Jesus disse aos serviçais, で、ヨハネ2章に7節に言ったように、 e eles obedeceram. イエス様が命令しまし Independente た。 se tinha que carregar não sei quantos baldes de água para encher aqueles 6 vasos de pedra. で、彼らは従いました。 Aqui não está falando se o poço, de repente, o poço podia estar a uns 100 metros dali, ou não. どこからその水を持ってきたのかは書いてないんだけど、100メートルとかであっても、彼らはちゃんと行って、疲れても水を運びまし Para た。 mostrar para a gente que o que nós temos que fazer é obedecer. E de repente essa obediência vai custar muito ou não.
でここで私たちの人生に持ってくるのは意味は私たちが従わないといけないです。ただその従い、神様が頼んでいることが疲れる、私たちが疲れることもあります。O poço, a fonte pode estar próxima ou não. A questão é obedecer. Obedecer e obedecer. 水がどこから、持ってくるのかが近いところから遠いところからそういう意味じゃなくて、遠いところでもちゃんと従って取りに行ってください。Amém? Independente das condições, obedeça. なので何があってもあなたが疲れても、従ってください。A obediência e a submissão à palavra de Deus gera milagre na nossa vida. 私たちが神様や御言葉を従うと、私たちが神様を従うと私たちの人生に奇跡が行います。Versículo 8. 8節 Então lhes disse, né? Jesus falou aos serviçais: Tirai agora um pouco e levai ao mestre Sala. Eles assim o fizeram. Obedecer sem questionar. 疑問を抱かずに従います。Eles encheram aquelas talhas, aqueles vasos de pedra com água. Então, eles iam mergulhar lá, né, o recipiente para levar até o mestre Sala. Eles podiam falar, mas isso aqui é água, eu vou levar para o mestre Sala provar água. Eles não fizeram isso. でここで先言ったように水なのに欲しいのが、ワインだけど水なのに持っていきますか。イエス様が言った通りに従ってください。 Aí novamente usa aquele provérbiozinho, né? Obedece quem pode, né? Não. Manda quem pode, obedece quem tem mulher. Né? Se vira, Bianca. なので意味は私たちが、神様が言うことを従うことが必要です。 É obediência sem questionar e a soberania dele. Se ele vai fazer, amém. Se não fizer, amém. E ponto final. 神様の主権を理解してください。神様がやるかやらないのか、続けてください。 9. Quando o mestre Sala provou a água transformada em vinho, não sabemos de onde viera. Não saber de onde viera, embora o soubessem os serviçais que tiraram a água, né? Chamou o noivo e lhe disse: 10節 Todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardastes o bom vinho até agora. O melhor em Cristo sempre está no final. この9と10節に書いてあるように、従うことは最後にはいつも最良の結果をもたらします。 Irmãos, os irmãos são casados. 結婚している人たち O は teu casamento, あなた o の結 casamento de 婚 cada um de nós, ele tem que ser melhor do que foi quando foi no começo. 最初の時より良いにならないといけないです。 O mundo, né, mostra o contrário. 世の中では、違 mundo う ensina o 反対に contrário. 教えてますが、 Não é? No começo, 最初には paixão, fogo, o 愛は negócio vai とてもあ esfriando. りますが、その愛が冷やしていて、 Cristo キリストにはそういうことがあ Vem り no ません。 final. さっき言ったように、最後にはいつも最良の結果をもたらします。 A mesma coisa na nossa vida cristã, a mesma coisa a caminhada cristã. O melhor está no final, irmãos. 私たちのこの、クリスチャンの道でも同じことです。 A obediência gera milagre. 従うっていうのは奇跡を見ることです。 E esse é o primeiro milagre do Senhor, transformando água, né, em vinho, transformando algo que não tinha gosto, não tinha cheiro, não tinha cor, em algo que tinha gosto, tinha cheiro e tinha cor. この水とワインの例で、良いものをもっと良いものになりました。 E gosto muito de falar e afirmar o primeiro milagre que Jesus ele faz na nossa vida. O primeiro milagre que Jesus fez na tua vida. あなたの人生にイエス様がやった最初の奇跡は Transformação. 変化です。 Transformação. 変化。 Nós temos que aceitar a transformação da palavra de Deus em nossa vida.
御言葉の私たちの人生で御言葉で変化が行います。 Dá trabalho, dá trabalho. それは受け取ってください。 Vai doer, vai doer. 疲れます。 Vai 痛 contra a い。 nossa natureza? Vai. Vai contra aquilo que nós achávamos que era certo, só que não é? Vai. 私たちが思う通りに反対に行くのが Obediência vai い gerar ますが milagre. 奇跡が生きるためには従うことが必要です。 E Jesus, ele realiza e quer realizar esse milagre na nossa vida constantemente. で、神様は私たちの人生には、適当にその奇跡が行いたいです。 A gente estava conversando um pouco antes do culto ali, a gente estava lembrando, né, do passado nosso e falando a respeito da minha mulher, porque eu era um homem santo, né, só voltava e só precisava ir para o céu, né, mas ela, né, Deus usou a minha vida para chegar e abençoá-la, né, porque eu, né, que é isso, pastor, né, mas era terrível, gente. 奥 Terrível, 様 eu era が、 terrível, mas ela, ó, 出会った時には nível 私は本当に hard, né, hard lá em とて cima, も心が硬い人だったんです。 lá em cima, gente. 高ぶりな人だったんです。 Briguenta, ciumenta, o que você imaginar. Não tinha medo de nada, e ninguém, hein? Partia para cima mesmo, barraqueira. 本当に喧嘩しやすい人だったんです。 A filha dela, as colegas de sala, né? As mães falavam assim, ó, não mexe com a 彼女の Bianca, 学校の porque ela 友 é 達 filha da は Marcela, viu? 喧嘩しないようにマルセラさんの娘さんですから、そういうレベルな Não é verdade, Bianca? 家族だったんです。 Né? Você vê. De repente, né? Eu ouvi hoje muito comentário, mas não acredito que ela era assim. で、今日マルセラさんが知る人たちは、そういうその昔にしてなかった人たちは、そういう話を聞くと信じられない人ですね。 Deu trabalho? Deu trabalho? だけどその変化は難しかったね。痛かったんです。 Né? Machucou o ego, 疲れました。 machucou muitas coisas que de repente estavam lá desde o passado, né? Desde a infância. Opa! 考えや感情とかには痛みがきました。変化するためには。 Mas o que permitiu Jesus chegar e realizar essa transformação de água para vinho? E eu sou prova disso, eu vejo realmente de água para vinho. É o quê? A obediência. だけどその変化が今日 Obediência à palavra. 存在する意味は従ったからです。 Ela teve que aprender, uma coisa muito importante, ela teve que aprender, né, a ser, né, submissa, né, ao seu marido. なんで彼女はちゃんと Ajudar o seu marido nessa 旦那さ missão. んの下に行くことが必要だったんです。 Está entendendo? E muitas vezes não, né? Ela se achava superior, ela se achava acima. だけど彼女は昔は旦那さんの下に、っていう意味じゃなくて、彼女の考えでは彼女が旦那さんの上に行ったんです。 Até mesmo para chegar e criar, vamos dizer assim, um campo, né, de proteção para si, né? De não se envolver, de não até mesmo amar. Muitas vezes, irmãos, ela falava, eu te amo. Aí ela não falava, eu te amo. Ela falava assim, também. Ela tinha sentimento, mas não queria expressar. Ela não queria confessar. Por quê? Porque, de repente, lá na frente, não poderia dar certo. Né? Era um mecanismo que ela tinha, né? その Para 考えは彼女が não se decepcionar 彼 com 女 a の rejeição. 心が硬くなってて、 E partia para cima. Era briga todo, imagina, todo, でそういう時は todo 毎日 dia. 毎日喧嘩をしました。 Todo dia. 夫婦で。 Até que Jesus foi convidado. Ela でいつ convidou, にそれ nós が終わったか convidamos というと Jesus para a イエス nossa 様と vida, 出会った時 Jesus から para で o す nosso。casamento. でその時はイエス様がこの御言葉で言ったように名誉客で、頼みました。なんでその時からは変化があ Tem りま muita した。 coisa para melhorar? Para mudar? 今日でもその変化があっても今日まだねいいことをならないといけないことがたくさんあります。 Tem muita coisa ainda. Obediência. A obediência Da que do nos sono leva renka ao wa- milagre. その変化が起こるためには従うことが必要です。 Hoje ela sofre comigo. Obediência leva ao milagre. Eu tenho muita coisa para mudar. で僕もいろんなことが変わることが必 Ela 要で também す。 tem. 変化することが必要です。 Mas 彼 nós 女も vamos そうです。 alcançar esse milagre no casamento, na obediência a Cristo. だけど私たちがその変化やその奇跡が受け取るためには
二人とも、キリストに御言葉には従うことにならないといけないです。 Se existem algumas diferenças ainda, まだ何かが違いことがありますよね。 mesmo que estejam 夫婦の casados há 中では muitos 普 anos, 通に sempre あ tem り alguma ます。 coisinha. E até mesmo os casados há mais tempo, né? Os irmãos fizeram aniversário de casamento essa semana, né? Sabe que existe uma diferença, mas durante esses anos Nagai todos, kekkon né? As coisas demo- foram se ajustando, né? Foram se ajustando. E graças a Deus, em 違いな obediência こと à があっ palavra do て、 Senhor. ただ私たちが神様の御言葉を従って、それでも従わないといけないです。 Jesus tem prazer em transformar água em vinho. イエス様が水をワインに変化することがとて Jesus tem も prazer em transformar a sua vida cada vez melhor para a glória dele. とても幸せです。私たちの人生にも同じです。私たちの人生をもっと良い人生に、変化したいです。 Jesus tem prazer em realizar milagres. で、その奇跡も行いたいです。 Amém? アーメンですか。 Que a gente venha fazer uma oração agora. で今からお祈りをしますが、 E eu acredito, eu falo, todos nós precisamos de milagres. Todos nós でみんな precisamos de 全 algo 員は奇跡が必要。 que não depende mais de nós. 私たち次第じゃなく É て com Deus. 神様次第な奇跡。 A conversão de alguém muito próximo. 例えば家族の人が神様に公開することとか、 Uma semeadura que foi feita no passado e de repente hoje a gente está vendo que o negócio está meio complicado. 過去にちゃんと伝道活動とかは行いましたが、今で、その種がね、よくないとか、 E a gente chega e fala para o Senhor, Senhor, o vinho acabou. なので今日神様にそのお祈りしてください。おワインがなくなった。 O vinho acabou, eu estou cansado, estou 疲れてます。 cansada, estou envergonhado, 自分にはもう無理です。 envergonhada. Entendo que é somente diante da tua vontade, mas me dá graça, イエス様の時期があるってことが理解しましたが、 assim 恵 como みをくださいと、 a tua mãe, os teus discípulos イエス様のお母さんのように、弟子たちのように、 contemplaram o milagre naquele この奇 casamento. 跡を見た目で見ることができたように、私たちも見るように、 Me dá a graça de contemplar esse milagre こ na の奇 minha 跡 vida.、私の人生にはこの奇跡を見ることができるようにしてくださいと。 Me dá a graça de contemplar esse milagre nessa vida, dessa família, 私の nessa 家族の人 situação. には、この状況には奇跡が見ることができるようにしてくださいと。 Me dá essa graça, Senhor. その恵みを私にください。 Amém. このお祈り O を que é してくださ impossível い。 para os homens é possível para Deus. 人間には不可能なことは神様には可能です。 Creia. 信 Somente じてく creia. ださい。あなたのやることがそれだけです。 Vamos orar? アメンで Em す nome か de。Jesus. 祈ってください。 O que é impossível para os homens é possível para Deus. 神様に、私たちに不可能なことは神様に可能です。 Convide o Senhor. Convide o Senhor. 神様を今、名誉客にしてください。 E aquilo que o Espírito Santo está falando ao teu coração, à tua mente, で、今、神様があなたの心に話していることは、 ponha em prática. Ponha em prática. やってください。 O caminho para o milagre é obediência. 行動でやってください。なぜなら今日私たちが学んだように、奇跡が行うためには私たちが従うことが必要です。 Feche teus olhos. Em 祈っ nome て do くだ Senhor さい。 Jesus